Quem descobriu como calcular a força que atua entre dois objetos carregados eletricamente foi Charles A. Coulomb, em 1784-1785. Ele mostrou que tanto as forças magnéticas como as forças elétricas variavam com o inverso do quadrado das distâncias, ou seja, elas obedecem às leis semelhantes às formuladas pela gravitação de Newton, que você já estudou. Para chegar às suas conclusões, Coulomb utilizou um aparelho com duas esferas carregadas positivamente. A esfera A é fixa, enquanto a esfera B está suspensa por um fio de quartzo. Coulomb notou que quando a esfera A se aproximava da esfera B, esta era repelida e exercia uma força que torcia o fio. Deste modo, Coulomb chegou à conclusão de que, se conhecesse o ângulo em que o fio girou, poderia calcular a força que estava sendo aplicada no fio e, portanto, a força existente entre as duas esferas. Maristela, mas afinal qual é a lei de Coulomb? Bom, primeiro vamos ver o seguinte, Rosinha. Se a gente carregar um pêndulo elétrico e aproximar um canudo dele, o que vai acontecer? O pêndulo vai ser repelido. Certo. E se a gente juntar a esse primeiro canudo um outro canudo carregado da mesma maneira, o que acontece? O pêndulo vai ser repelido com mais intensidade ainda. E isso acontece porque a força elétrica que existe entre dois corpos carregados eletricamente vai depender diretamente da quantidade de cargas de cada um deles. Quer dizer, quanto mais carga, maior será a força. Mas vamos ver ainda do que depende a força. Se a gente aproximar um canudo carregado de um pêndulo que também está carregado, vamos ver que quanto menor for a distância entre o pêndulo e o canudo, maior vai ser a força. Ou seja, a força depende inversamente do quadrado da distância. A força depende inversamente do quadrado da distância. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente dividir a distância por 2, a força vai aumentar 4 vezes. Se a distância for dividida por 3, a força vai aumentar 9 vezes. Se a divisão for feita por 4, a força aumenta 16 vezes, e assim por diante. É por isso que se pode dizer que a força elétrica que existe entre dois corpos carregados eletricamente depende inversamente do quadrado da distância que separa esses dois corpos. Mas como você faz para medir a quantidade de cargas existentes num corpo? Bem, a unidade de quantidade de cargas é o Coulomb. E um Coulomb é uma carga muito grande. Por exemplo, durante uma tempestade, as cargas elétricas das nuvens que produzem aquelas imensas faíscas são da ordem de uns 20 coulombs. 20 coulombs? Puxa, eu achava que os raios deviam ter centenas deles. E para representar matematicamente a lei de Coulomb, será que é difícil? Bom, vamos supor que a gente tenha duas cargas elétricas. E vamos chamar essas cargas de Q1 e Q2. E vamos imaginar que essas duas cargas elétricas estão separadas por uma distância D. E a gente já viu que a força eletrostática ou elétrica depende do valor de Q1, do valor de Q2 e do inverso do quadrado da distância entre elas. Podemos escrever que o valor da força elétrica F é proporcional a essas grandezas, deste modo. Assim nós estamos dizendo que existe proporcionalidade entre F e as outras grandezas. Esta relação pode ser lida também da seguinte maneira. A força elétrica ou eletrostática é proporcional aos valores das cargas e inversamente proporcional à distância entre elas. Essa relação vale para qualquer meio onde as cargas estejam. Se essas cargas estivessem no vácuo, existiria uma constante de proporcionalidade entre F e os outros valores, que poderia ser escrita assim: K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado.
E agora estamos em condições de escrever a relação que nos permite calcular a força elétrica entre duas cargas quando elas estiverem no vácuo. Deste modo, F é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Este valor é aproximadamente o mesmo se as cargas estiverem no ar. Ah, rapaz, quando então a gente quiser calcular a força que existe entre duas cargas, é só aplicar a lei de Coulomb. É isso? E você notou uma coisa? Essa lei de Coulomb, ela é muito parecida, muito semelhante à lei da gravitação universal de Newton. É mesmo, rapaz? Eu não estou muito bem lembrado disso não, viu? Não é? Não. Mas você com certeza está lembrado, não é? A força gravitacional Fg entre duas massas M maiúscula e M minúscula é dada por essa relação. Lembrando que o G, a constante da gravitação, tem esse valor aqui, olha. 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. E repare que as unidades de G são parecidas com as de K, a constante de proporcionalidade da lei de Coulomb. Ah, então eu acho que eu posso dizer que a matéria atrai a matéria na razão direta das cargas e na razão inversa do quadrado da distância. Exatamente, é isso mesmo. Então, será que eu posso dizer que a força elétrica é muito maior? Bom, olha, para isso aí você vai já precisar fazer uns outros cálculos, viu? Aliás, esses cálculos você vai encontrar detalhados no seu livro de física. Bom, mas de qualquer maneira, Vicente, a gente vai ter que usar a lei de Newton para calcular a força gravitacional e a lei de Coulomb para calcular a força elétrica. E essas duas forças são forças de atração. Perfeito. É isso? Agora, precisa lembrar de uma outra coisa. O quê? A força gravitacional é só de atração e a força elétrica pode ser de repulsão, entendeu? Mas vamos calcular essas duas forças, quer ver? Vamos. Seguinte, vamos chamar de Fg a força gravitacional. Agora é aplicar os valores que nós temos nessa equação e obter o valor da força gravitacional. Agora, vamos chamar de Fe a força elétrica e obter o seu valor utilizando o mesmo procedimento. Agora, vamos dividir o resultado que a gente obteve para a força elétrica pelo resultado da força gravitacional. Olha só, aproximadamente 2 vezes 10 a 39. Viu só? Conseguimos saber matematicamente quantas vezes a força elétrica é maior que a força gravitacional. Mas repare que é um valor aproximado. Puxa, Maristela, que número grande! Realmente, Rosinha, olha, para você ter uma ideia da diferença entre essas forças, se a gente comparar o tamanho do universo com o tamanho de um átomo, a gente vai obter um número menor do que esse. É mesmo? É. Bom, mas agora chega de informação, em que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a lei de Coulomb para cargas elétricas. Conheceu também o caráter vetorial da força elétrica e o vetor, o dispositivo que permite visualizar esta força. E constatou o quanto a força elétrica é maior do que a força gravitacional. Bom, é sempre bom lembrar a importância de acompanhar a sua teleaula juntamente com o seu livro de física. Lá você vai encontrar a demonstração matemática das equações que você aprendeu aqui. Até a próxima. Até a próxima, tchau.